paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu estava aqui pensando, queridos irmãos, lendo a Bíblia, meditando na palavra, e eu estava pensando, imagina se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Já pensou sobre isso? Se nós não tivéssemos este livro, queridos irmãos, de Deus para nos conduzir, para meditar sobre ele. E se a gente vivesse aqui neste mundo, cada um da forma que quisesse, cada um do jeito que achasse isso correto, como seria o mundo se não fosse o poder dessa palavra, queridos irmãos? O que seria das pessoas? Às vezes a gente não tem noção do quanto Deus abençoa as pessoas por causa da sua palavra. Quanto Deus protege as pessoas por causa da sua palavra. Às vezes a gente não tem ideia disso, meus queridos irmãos. E eu creio na palavra de Deus, queridos irmãos. Eu creio no poder dessa palavra. É por isso que eu medito nela. Procuro meditar na palavra todos os dias. Procuro ouvir a palavra todos os dias. Porque eu creio no poder dessa palavra. E ela tem se cumprido. Às vezes a gente vai ler algumas coisas, a gente não entende. Porque, claro, a gente não é perito, né? Às vezes a gente busca entender através de pessoas que estudam teologia, de homens ou mulheres que têm um conhecimento mais profundo dessa palavra, né? Aqueles também que oferecem gratuitamente aquilo que receberam, né? Que tem uns que cobram para passar os seus ensinamentos e aí fica difícil, porque às vezes a gente não tem como pagar. Mas aqueles que oferecem de graça os ensinamentos que adquiriram, queridos irmãos, a gente busca conhecer a palavra de Deus, porque tem muitas coisas que a gente não conhece, né? Tem coisas que a gente não sabe. Mas o pouco que a gente sabe, o pouco que eu sei, a gente passa adiante. A gente tenta passar adiante para aquele que sabe menos e assim vai, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder dessa palavra, queridos irmãos. Todos aqueles que um dia tiveram um encontro com a palavra de Deus, eles entenderam o poder dessa palavra. Eu me lembro que uma vez, queridos irmãos, eu estava recém começando meus primeiros passos com Jesus e eu não entendia nada da palavra, não sabia nem como começar a ler, eu não sabia nem por onde eu deveria começar. Aí alguém me disse que era bom eu começar pelo Novo Testamento, que ali eu iria entender melhor. Aí comecei a ler, eu estava lendo, se não me engano era em João, que eu estava lendo o Evangelho de João. E aí eu comecei a ler, irmãos, e eu não entendia nada. Mas eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a virtude que saía da palavra e tocando meu coração, e eu comecei a chorar, e naquele momento eu levei meu pensamento a Deus, sabe, e disse: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sentindo tanta vontade de chorar, Senhor? E aí, queridos irmãos, quando eu me lembro eu me emociono, porque eu hoje, na época eu não entendia, hoje eu entendo. É o poder da palavra de Deus, queridos irmãos, o poder da palavra de Deus. Quando a pessoa tem o primeiro encontro com a palavra de Deus, ela começa a ler e ela sente o poder da palavra se manifestando. Isso sem falar na transformação que ela faz na nossa vida, na transformação que ela faz no nosso entendimento, queridos irmãos. Então é importante a gente sempre preservar isso dentro de nós, esse interesse em ler a Bíblia, esse interesse em ouvir a Bíblia, esse interesse em ouvir pessoas que falem da Bíblia, esse interesse em ouvir mensagem de pregação. É importante a gente conservar isso dentro de nós, queridos irmãos, e não deixar nunca isso esfriar, porque esse é um dos planos do inimigo da nossa alma, queridos irmãos, tirar a palavra do coração das pessoas, roubar a palavra, roubar o interesse do coração das pessoas de estudarem a Bíblia, de meditarem na Bíblia, né? Muitas vezes colocar uma dúvida sobre a palavra de Deus, queridos irmãos, no nosso coração. Às vezes quando não entendemos alguma coisa, quando a gente olha e parece que aquilo não faz sentido, aquilo está estranho, a gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia, ela foi escrita, né, em hebraico, aramaico, ela foi escrita. Então, em outra linguagem, aí ela foi traduzida, irmãos, traduzida para várias línguas, né? Traduzida para o português, traduzida para o inglês, para várias línguas, para que todas as pessoas pudessem ter alcance dessa palavra. E na hora da tradução, a gente ouve falar, algumas pessoas que entendem sobre o assunto comentam que na hora da tradução tem algumas palavras que é difícil da pessoa encontrar um significado exato daquela palavra.
da palavra original, do original. Então eles colocam um significado aproximado, né? E aí tem algumas linguagens que trazem um significado bem mais contemporâneo da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa linguagem. Então, queridos irmãos, às vezes muda um pouco o significado, muda um pouco, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus, ela não deixa de ser, porque Deus sabe muito mais do que nós. Deus entende a nossa mente muito mais do que nós. Deus entende nossa intenção muito mais do que nós. Deus entende o nosso pensamento muito antes de nós. Então, queridos irmãos, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Ela não deixa de ser poderosa para transformar a vida. Ela não deixa de ser, irmãos, um bálsamo para aquele que precisa. Ela não deixa de ser, irmãos, um consolo. Ela não deixa de ser uma esperança para aquele que precisa. Ela não deixa de ter a libertação para aquele que crê no poder transformador dessa palavra. Ela não deixa de ser a cura divina para aquele que precisa, queridos irmãos. Porque é a palavra de Deus, é o livro sagrado, queridos irmãos. Então, meus amados irmãos, não vamos deixar que as coisas deste mundo, que o inimigo da nossa alma nos roube o amor pela palavra de Deus, o interesse pela palavra de Deus, amém? Então, meus queridos, eu gostaria de ler aqui, em Jeremias capítulo 1, onde fala assim, o chamado de Jeremias e suas primeiras visões. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Então, o Senhor falando para o profeta Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Aqui o Jeremias, irmãos, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo ali a sua juventude, a sua incapacidade. Quem sabe Jeremias pensava, eu não tenho talento. Quem sabe Jeremias pensava, como eu vou falar em nome de Deus? Eu sou tão jovem, eu sou tão inexperiente, eu não tenho qualificações para falar em nome de Deus. Aqui, o Jeremias, na sua humildade ali, na sua simplicidade, queridos irmãos, reconhecendo, olhando para dentro de si e reconhecendo ali como ele era. Então, olha o que Deus respondeu para Jeremias. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, veja que eu coloco as minhas palavras em sua boca. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Então ali, queridos irmãos, Deus fez um processo na mente de Jeremias. Deus tirou ali aquela insegurança, aquela incerteza, Deus tirou aquele medo, Deus ali preparou Jeremias, tocou na boca dele, como diz a palavra, e disse, eu ponho as minhas palavras na tua boca e tu vai falar ali para autoridades, nações e reinos. Olha para quem Jeremias foi chamado para falar, irmãos. Autoridades, nações e reino. E o que eu acho mais lindo, queridos irmãos, quando Deus deu ali a autoridade para Jeremias, o que isso chama atenção para nós, queridos irmãos? Quando Deus nos dá algo para fazer, Ele nos autoriza. Quando o Senhor coloca algo nas tuas mãos para fazer, Ele vai te dar a autoridade para fazer aquilo. O que eu vejo isso? Eu vejo o chamado de cada um, a distinção, a diferença do chamado de cada um. E ali Deus, Ele dá para a pessoa a capacitação, Ele capacita, Ele fornece ali o que as pessoas precisam, o que a pessoa precisa para desenvolver aquele propósito de Deus na vida dela, aquele chamado de Deus. Então como que Ele capacita? Ele capacita com dons, e não só os dons, irmãos, mas ali, aquela convicção, aquela certeza do chamado, a autoridade vinda de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando Ele veio na terra, as pessoas se admiravam da forma como Ele falava, porque as pessoas diziam, Ele é diferente, Ele fala com autoridade. Então, queridos irmãos, quando a pessoa vem com um chamado de Deus, autorizado por Deus, ela é diferente, ela vai ser diferente daquilo que ela vai fazer para o Senhor. E assim foi com Jeremias, porque Deus chamou Jeremias.
Ó, e aí ele diz assim, olha o que Deus mandou que Jeremias falasse, ó. Qual foi a autoridade que Deus deu para Jeremias? Ó, eu te dou autoridade para arrancar, para derrubar, para destruir, para arrasar, para edificar e para plantar. Ou seja, da boca de Jeremias, o que Jeremias falasse ia gerar isso, queridos irmãos. Ou ia arrancar e derrubar, ou ia destruir e arrasar, ou ia edificar e plantar. Então, queridos irmãos, quando a gente pensa no poder que Deus deu para aquele que prega a palavra, né? Nós nunca vamos pensar assim, ó, com o amor de Deus no nosso coração, a gente nunca vai pensar assim, olha, eu quero que fulana seja destruída, eu quero que fulana se termine, se acabe. Não, porque a gente tem o amor de Deus no nosso coração. Então o nosso primeiro pensamento, irmãos, nós sempre pensamos, eu quero que pessoas sejam edificadas, eu quero que pessoas sejam levantadas, eu quero que pessoas sejam fortalecidas, eu quero que pessoas sejam usadas por Deus, eu quero que pessoas tenham o caráter de Deus, eu quero que pessoas sintam o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade. Eu quero que mais e mais e mais pessoas se levantem para adorar ao Deus verdadeiro, para servir ao Deus verdadeiro, com uma transformação de vida, para servir de luz para as nações, para iluminar e mostrar o caminho para aqueles que estão nas trevas e na escuridão, para fazer a diferença e ajudar que os cativos sejam libertos. Então este é o desejo do nosso coração quando nós recebemos um chamado de Deus. Mas Deus disse para Jeremias, por que Deus falou para Jeremias também para arrancar e para derrubar? Porque Deus também é justiça, irmãos. Deus também é Deus de justiça. E aí ele continua falando, então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? E eu respondi, vejo o ramo de amendoeira. Vejo um ramo de amendoeira, ele disse. Na visão ali que ele recebia de Deus. Você viu bem, disse o Senhor. Isto significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Em outras traduções ele disse, viste bem porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E nessa tradução aqui, que é a NVT, ele diz, você viu bem, disse o Senhor, isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Irmãos, quem pode frustrar o plano de Deus? Quem pode parar o plano de Deus, irmãos? Não existe autoridade máxima além de Deus, não existe autoridade acima de Deus, não existe poder acima do de Deus, não existe, queridos, ninguém pode parar o nosso Deus. Então ele diz aqui, ó, eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Queridos irmãos, Deus, ele tem um plano para este mundo, para o mundo inteiro. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Qual é o plano de Deus, queridos irmãos? Primeiro é que todas as pessoas entendam que só Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele é Criador, só Ele é digno. Este é o primeiro plano de Deus, tá? O segundo plano que um plano importante que Deus tem e entra também a vontade de Deus, é salvar todas as pessoas, libertar todas as pessoas. Mas Deus não pode fazer isso com aquele que não crê nele, com aquele que não o aceita, com aquele que não entendeu e não aceita. Isso Deus não pode fazer, queridos irmãos. Agora aqui, ó, continuando, ó. Então o Senhor falou outra vez e perguntou, o que você vê agora? Eu respondi, eu vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse, terror vindo do norte ferverá e se derreterá sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte, eu, o Senhor, falei. E ali, queridos irmãos, o Senhor falou o que iria acontecer para aquele povo, meus amados irmãos. O Senhor falou o que iria acontecer para aquele povo, naquela época, ali, a palavra de Deus, viu, irmãos? Mas a palavra de Deus até aqui para nós, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem aqueles que Ele chama, Deus tem aqueles que Ele vocaciona, aqueles que Ele prepara. Deus tem os seus escolhidos, queridos irmãos. E a gente tem visto aí pessoas que são muito usadas por Deus. E eu acho coisa mais linda quando eu vejo, às vezes, um jovem, às vezes uma moça, às vezes o rapaz é bem novo, às vezes a moça é bem nova, ou então é um senhor de bastante idade, naquela dedicação, naqueles
zelo, naquele amor pela palavra de Deus. Às vezes é uma senhora também de bastante idade, queridos irmãos, naquela dedicação, naquele zelo pela palavra de Deus. E o que me encanta, irmãos, é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus usa homens, Deus usa mulheres. Para Deus, Deus não é como o homem, irmãos. Deus não vê como vê o homem. E os pensamentos de Deus, a Bíblia diz, não são os nossos pensamentos. Às vezes o homem tem tanto ego, né? Às vezes o homem tem tanto orgulho, às vezes o homem se acha tão melhor. Eu sei tudo, eu sei bastante da palavra. A gente nunca sabe tudo, queridos irmãos, a gente está sempre aprendendo. E uma das coisas que me encanta em Deus é que Deus não excluiu a mulher, Deus não exclui a mulher. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos e Ele usa todos que quiserem ser usados nas suas mãos. Então, Deus tem um chamado para mulheres também. Mulheres para fazer a diferença, mulheres para andar nessa terra e serem chamadas mulheres de Deus. Coisa linda, minhas irmãs, né? Assim como Ele tem também os homens para ser chamados homem de Deus, que fazem a diferença nessa terra, irmãos. Que não estão fazendo a obra de Deus só pensando no dinheiro, porque Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus supre a nossa necessidade, queridos irmãos. Então, coisa linda a palavra de Deus, coisa linda, coisa linda. Nunca deixa o teu inimigo, a mensagem de hoje é: nunca deixa o teu inimigo tirar do teu coração o amor pela palavra, o amor pela palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? Em nome de Jesus, somente uma reflexão. Deus te abençoe.